Bom, então nós vamos fazer um vídeo curto para mostrar sobre como processar os dados do Veres, da quantidade elétrica do solo. Quantidade elétrica e as outras informações que ele coleta, que ele grava. Então aqui é a medição da quantidade elétrica aparente do solo. Nós temos alguns equipamentos no mercado, não é? A grande maioria usa esse tipo aqui da direita, que é uma espécie de uma gradinha, e ele vai medindo a quantidade elétrica da corrente que passa de um disco de corte para o outro aqui. Ele precisa ter bastante contato com o solo. Se essa gradinha começar a pular por cima de vegetação, como a gente está enxergando, ele não vai medir nada. Então ele precisa manter a profundidade de coleta. E ele tem a grande vantagem de ter a grande capacidade operacional. Você consegue fazer muitos hectares, né, puxando aí de um trator ou de um trator ou de um quadriciclo. Eu vou mostrar para vocês o processamento dos dados desse tipo aqui, que é um amostrador pontual, né? Então ele tem aqui uma haste que penetra no solo. Essa haste ela vai medir algumas informações. Além da quantidade elétrica, vai medir também as informações de resistência do solo à penetração, ou seja, é um penetrômetro eletrônico, né? E também vai medir informações de reflectância nas bandas do vermelho e infravermelho do solo, né? Então, o que ocorre? Ocorre que na hora que esse equipamento ele vai fazendo a perfuração do solo e essa haste amostradora ela vai perfurando, a cada 2 centímetros de profundidade ele vai ele vai gravar uma linha em um arquivo TXT. Então, nós vamos andando com o trator, esse trator ele vai até o ponto onde vai ser amostrado, e aí nesse ponto amostral, né, se posiciona o equipamento, abaixa hidraulicamente aqui essa probe, esse amostrador no solo, e no momento em que ele vai penetrando, ele vai coletando essas informações a cada 2 centímetros e gravando isso num arquivo. Ah, legal. Então ele consegue medir essas informações de resistência e penetração, quantidade elétrica, coisa arada, no perfil do solo? Sim. Mas esse é o motivo desse vídeo. Que depois o processamento desse arquivo TXT é um pouquinho complicado. Então no momento que está coletando, verifique, né, se tem dados aqui em todos os campos, tá certo? A profundidade aqui que é def, que vai mostrar a penetração do amostrador no solo, ele vai variando conforme vai penetrando, assim como os outros valores ficam variando também, tá? Embora aqui só mostre latitude e longitude sem os décimos de graus, ele vai anotar esses décimos de graus. É importante que esteja aparecendo aqui DGPS, não é? Se não tiver aparecendo esse DGPS, ele está vindo do GPS, coletando esse dado através do protocolo N6 na porta serial do equipamento. Então, se ele estiver desconectado ou sem energia no GPS, ele não vai coletar, né? E é importante que esses 3 LEDs aqui, vamos dizer assim, estejam verdes, né? Então, a partir do momento que ele vai perfurando, ele vai coletando a informação. Então vamos ver como é que é essa informação. Essa informação é assim, ó: longitude, latitude, altitude, probe 1, 2, 3, 4, 5, até, nesse caso aqui desse dia de coleta, até a 20. Então ele fez 20 perfurações. É isso que significa probe aqui. É o número do ponto amostral, né? É o número de pontos amostrais. Se você fez uma subamostra e for fazer uma média, por exemplo, eu vou coletar 2 pontos para fazer uma média desses 2 pontos no mesmo lugar. Então vai ser probe 1 e 2 para o ponto referente a X no campo.
Então aquele ponto X pode ter, por exemplo, 2, 3, 5 subamostras para de forma você conseguir fazer um mapeamento mais, vamos dizer assim, factível com a realidade, no sentido que vai evitar algum erro amostral. Não é? Então é importante fazer subamostras. Nesse caso aqui, esse arquivo não tem subamostras. Então, cada ponto foi feito em um lugar diferente. Ponto 1 no local 1, ponto 2 no local 2. Então, isso aqui significa probe, é o número da amostra aqui, tá certo? Aí a profundidade, então veja que a cada 2 centímetros, 2, 0,4, 0,6, 0,8, ele vai gravar uma informação. Informação de quê? Informação de condutividade elétrica, está em inglês, né? Então esse 6 aqui é condutividade elétrica. Força em quilopascal, força em quilopascal. Red, reflectância da banda do vermelho. IR, que vai ser de infravermelho, infrared, né? Então não é infravermelho próximo, não é NIR, não é o NIR, é o infravermelho. Então tem o infravermelho próximo, o infravermelho e o infravermelho longo. Então é o infravermelho. Então não é na banda dos 790, 800, é para mais, passando de 1000 do comprimento de onda. Aí tem umas duas últimas colunas, que é de temperatura, temp aqui, que é ele usa para fazer algum cálculo, mas não é interessante para nós. E velocidade da penetrometria, quanto é a velocidade de aprofundamento do probe, da amostra no solo. Então essas duas últimas colunas aqui não nos interessam, tá bem? Bom, mas qual que é o problema disso? Bom, o problema é esse aqui, ó. A cada momento em que o probe que o amostrador foi aprofundando no solo, ele vai tirando uma informação, ó, tá vendo? A cada 2 centímetros. Então ótimo, eu vou conseguir medir, por exemplo, a quantidade elétrica. Ó, se eu pegar isso aqui, ó, daqui até aqui, vai dar a quantidade elétrica de 0 a 10. Sim, é verdade. Só que como é que você vai colocar isso no SIG? Tá vendo aqui que ele repete as coordenadas? Por que está repetindo as coordenadas aqui? Porque é no mesmo ponto, ele não saiu do lugar. Né? Então todas aquelas coordenadas do probe número X, que aqui no caso aqui, ó, probe número 1, todas as coordenadas são iguais. Então é no mesmo ponto. Então aqui você vai ter várias... Como é que você vai gerar esse mapa de condutividade elétrica depois? Então eu quero fazer a média do 0 a 10 e do 10 a 20. Então por que eu não vou pegar de 0 a 20 direto? Bom, de 0 a 20 talvez seja interessante para calcular a média da resistência do solo à penetração, aqui do force, ó, que é esse próximo aqui, ó. Tá vendo? Essa força aqui é resistência à penetração. Talvez seja interessante calcular aqui a resistência à penetração. Por que ele está dando 15, 14, 16 megapascal? Isso está muito grande. Isso deveria ser, tá louco, isso aí é concreto. Bom, é que, infelizmente, tem que fazer uma transformação disso, uma adequação, porque aquele número que você está acostumado, com 2 megapascal, já está compactado, 1,5 megapascal está bom, 4 megapascal está compactado, aquele cone ele é padronizado. O cone usado nesse equipamento, se fosse usar um conezinho daquele pequeno, veja gente, esse equipamento ele vai perfurar até, se você quiser, 2 metros de profundidade. Né, se você quiser. Então, pelo menos a gente faz aqui a 60 centímetros. Essa tabela aqui está feita para... Tá vendo aqui, ó, foi até 24 centímetros. Por quê? Passou de 20 parou, passou de 20 parou. Passou de 20 parou. Mas ele continuou coletando aqui, por exemplo, esse aqui coletou até o 24, esse aqui coletou até o 26 centímetros. Né? Então, o que ocorre? Ocorre que na camada mais superficial tem muita matéria orgânica, ou tem mais matéria orgânica do que em profundidade. E veja o que acontece aqui, ó, com esses valores
que eu estou apontando aqui, ó, que eu estou aqui com o mouse em cima, tá vendo aqui, ó, valor de condutividade elétrica, 6, 5.4, 4.1, tá percebendo que está diminuindo conforme a gente aumenta a profundidade? Ó, começou em 6 e foi parar em 2.3. Veja aqui no probe número 2, começou em 2.8, houve um aumento aqui, né? Houve uma confusão aqui no solo, talvez nessa... Ó, veja que a 4 centímetros, muito provavelmente essa variação foi em função do conteúdo de matéria orgânica, o teor de matéria orgânica. A 4 centímetros tinha maior quantidade elétrica do que a 2 centímetros, enfim. Mas depois voltou a tendência natural, 3 diminuindo, olha lá, 1.9 em 14 centímetros. Então, essa é a tendência natural da quantidade elétrica conforme o aumento da profundidade. Diminuiu o nível de quantidade elétrica. Por quê? Por causa do teor de matéria orgânica. O teor de matéria orgânica, então, ele afeta a condutividade elétrica. Ora, o teor de matéria orgânica não aumenta a CTC. O que CTC que significa? Capacidade de troca de cátions. Então, de outras palavras, nós estamos falando do nível de carga do solo. E quanto maior a CTC, maior a capacidade desse solo conduzir energia elétrica. E como a energia elétrica está associada à matéria orgânica, também, como a CTC do solo está associada à matéria orgânica também, além da qualidade da argila, né, porque a CTC do solo é influenciada pelo quê? Ela é influenciada pelo primeiro momento, material de origem. Do material de origem vai dar a qualidade da argila. E a qualidade de argila também está ali interagindo com a textura do solo, com a quantidade de argila, com o percentual de argila nessa composição do solo. E uma pitada de matéria orgânica, que também está afetando a CTC. Então, quanto maior a CTC do solo, maior a quantidade elétrica. E então, portanto, em função do decréscimo de teor de matéria orgânica conforme aumenta a profundidade, vai haver um decréscimo da quantidade elétrica conforme aumenta a profundidade. Eu estou mostrando aqui para vocês, estou provando. Posso pegar qualquer ponto aqui, vamos pegar o ponto 10. Aqui, ó, quantidade elétrica, 3.6, 3, 3.5, 3.8, 3 não sei o que. Mas chega um momento, ó, vai abaixar. Depois na segunda faixa, por exemplo, vamos pegar de 0 a 10 e de 10 a 20. Sempre 10 a 20 vai ser menor. Veja, qualquer outro ponto, ó, vamos pegar, ó, sempre 10 a 20 vai ser menor, né? Ó, ponto 16, ó, 3.6, 4, 4, 3, mas chegou lá do 15 centímetros para frente, ó, diminuiu de novo, tá? Então, assim, há essa tendência, sempre vai haver essa tendência de diminuição. Então, agora eu te pergunto, como é que nós vamos pegar isso aqui e fazer um mapa? Da penetrometria, eu poderia fazer a média aqui, ó, desses valores de 0 a 20 e parar aqui, ó, coletar toda essa faixa aqui que eu estou apontando com o mouse, toda essa faixa que eu estou apontando com o mouse, fazer uma média. Tá, mas como é que eu vou fazer isso no Excel? Olha o trampo que isso vai dar. A mesma forma para a quantidade elétrica. Vou fazer de 0 a 10 e de 10 a 20. Vou pegar aqui, ó, quantidade elétrica até o 10, fazer uma média, e depois fazer uma média de 10 a 20. Fazer outra média. Tá? Mas olha o trampo nisso no Excel. Por quê? Porque eu ia precisar aqui, ó, nesse caso, ó, vir aqui nesse ponto, que eu fecho 10 a 20, ó, bem aqui, ó. Fazer uma média aqui, calcular para cada um dos pontos, criar aqui, aí depois do 10 a 20, ó, vir aqui de novo, ó, 10 a 20, opa, é na linha de baixo. E fazer uma média aqui também, olha o trampo que isso vai dar. Então, por isso que a gente fez, eu não, foi o Beto, um ex-aluno, fez graduação e mestrado aqui, e ele desenvolveu esse macro em Excel para ajudar a gente nesse processo, nesse procedimento, para juntar tudo isso daqui, ó, e fazer uma média aqui embaixo, automaticamente. É como se eu abrisse uma linha no Excel, inserisse, preenchesse essa linha aqui com essa média dos de cima, então ele vai calcular a média de todos esses valores acima desse ponto.
Aí depois ele vai apagar isso aqui e ficar só com o valor médio que eu calculei. Então esse processo que ele vai fazer automaticamente, não vou salvar. Então esse processo que ele vai fazer automaticamente para a gente. Então nesse sentido, vamos lá, acho que eu já falei demais de introdução, mas foi importante para contextualizar e explicar para vocês como funciona, para que serve e como fazer agora. Nós vamos para... vamos fazer agora. Então eu vou pegar aqui, ó, um lugar onde está esses dados aqui, ó, e vamos fazer. Então eu peguei aqui, ó, o arquivo original de que vem lá do equipamento, do Veris. Vou fazer com esse aqui, ó, tá? Então a primeira coisa, eu vou abrir um Excel, tem que abrir o Excel. No clicar duas vezes vai abrir um TXT. Então eu vou importar esse TXT no Excel, separar ele em colunas e pré-processar esses dados. Vamos lá. Então eu vou abrir o arquivo, procurar o lugar do arquivo aqui, eu vou achar ele lá. Mais fácil eu pegar aqui. Então é esse aqui o lugar do arquivo. E ele não aparece o TXT aqui, então eu tenho que colocar aqui todos os arquivos para ele poder aparecer. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, né? Veja que ele vai abrir a ferramenta de importação, né? Vou colocar delimitado, avançar. Então veja que é delimitado por tabulação, ele já separa aqui as colunas. Pode dar concluir. Então veja que ele copiou aqui essas informações. Eu preciso ter uma coluna a mais. Estou clicando com o botão direito aqui. Coloco aqui valor ID, onde a gente vai colocar 1, 2, 3, 4 e seleciona ele, e clica aqui duas vezes que ele vai até o final, tá? E aqui na frente do probe, nós precisamos colocar uma coluna a mais. Eu vou abrir um macro para mostrar para vocês o arquivo exemplo. Aqui tem, ó, o macro chama isso aqui, ó, Veris macro 1.1. Vou abrir ele. Observem que ele aqui nesse Veris macro, daqui a pouco que ele abrir, ele já está mostrando aqui, ó, cliquei em habilitar conteúdo, porque ele é um macro, senão o Windows vai pensar que é um vírus. E tem aqui que ele vai fazer automaticamente para a gente. Então aqui tem um exemplo de modelo, ó, como sai lá do equipamento, tá? Então ele está mostrando aqui, está explicando como que ele vai fazer o cálculo, tá? E tem aqui o modelo, ó. Então tem que ter uma coluna inicial na coluna A chamada ID. E na coluna F tem que estar esse título aqui, ó, dia, período, né? Por quê? Porque senão ele não vai fazer. Esse macro, ele pega uma tabelinha de um jeito, ele pega essa planilha já formatada para ele saber onde é que tem que fazer o quê. Então essa coluna F tem que ser dia, período. Vamos lá no nosso. Aqui, ó, no nosso, tá vendo? Coluna F aqui, ó, não é profundidade. Então eu cliquei com o botão direito, vou dar inserir. E aqui eu vou colocar isso aqui, ó, dia, período. Aí quem foi? Porque às vezes eu peguei lá no dia, por exemplo, hoje é o dia 6/manhã. Vou clicar. Então toda essa coleta aqui foi no dia 6 da manhã. Por quê? Porque eu posso pegar esse arquivo e ter continuidade dele à tarde, abrir ele de novo e no dia 6 de tarde, ou amanhã, dia 7 de manhã, só para eu não me perder quando é que eu fiz as amostras 1, 2, 3, 4, 5, nesse sentido, tá? Só que aqui tem um problema também. Veja que tem hora que ele passou de 20 centímetros. Tá vendo aqui, ó, 20 centímetros, 24 centímetros. Vamos lá para o outro. Ó, vamos pegar aqui o 11. O 11 foi até o 24. Vamos pegar outro. Vamos pegar o 16. Ó, o 16 foi até o 24 também. Então, ele passou dos 20 centímetros. Eu quero que ele calcule de 0 a 10 e de 10 a 20. Então, todos esses acima de 20 eu tenho que apagar. E como é que eu vou fazer isso então? Eu venho aqui, ó, seleciono ele inteiro, seleciono a planilha inteira. Venho aqui em formatar tabela e clique em qualquer uma. Vou clicar nessa. Ó. Por que eu vou clicar aqui? Para poder aparecer
setinhas de filtragem. Então nesse momento aqui agora, o que eu vou fazer? Tiro o selecionar tudo, ó, e vem aqui e seleciona, tá vendo que tem uns que foi até 26? Vou selecionar todos esses que são maiores que 20. Nesse meu caso, que eu fui de 0 a 10 e 10 a 20, que eu quero dois mapas, em duas profundidades. Se eu fosse até 0,60, então eu ia retirar tudo que fosse depois de 0,6. Se eu fosse até 40 centímetros, eu ia retirar tudo que fosse depois de 40, entendeu? Então nesse caso aqui foi de até 20 centímetros de profundidade. Veja que essas linhas aqui, ó, veja, o Probe 1 foi, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 não foi, o 9, o 10, quase todos eles passou um pouquinho, às vezes foi até de 26. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essas linhas aqui, ó. Selecionei aqui, ó, nessa parte. Clique com o botão direito e dá excluir linha. E depois clica aqui, ó, no filtrar, dá selecionar tudo de novo. E observe que agora foi todo mundo certinho, bonitinho até o 20. Né? O macro precisa estar assim. Né? Então agora eu vou salvar isso aqui com o nome, vou salvar lá na mesma pasta, onde está a pasta que nós estamos trabalhando, na mesma pasta, tem que estar na mesma pasta onde está o macro, tá? Vou chamar essa, então não vai ser mais um TXT, vai ser um XLS agora, vou chamar de teste XLS. Teste XLS, salvar. Teste XLS, salvar. Pronto. Voltamos aqui no macro, não é? No arquivo chamado Verismacro. Aqui está a informação do coautor, foi o Carlos Roberto Assolossi aqui. Vou voltar aqui no primeiro. E agora vamos preencher o que? Os amarelos. Não mexe em mais nada. Não mexe mais nada. Então guarde uma cópia desse arquivo em algum lugar para não perder, porque se fizer cagada volta nele, tá bem? O que ele está pedindo aqui, ó? Linha fim e ID fim. Linha fim e D fim. O que é o linha fim? É a última linha aqui marcada, onde eu estou com o mouse. E o ID fim é o ID que a gente criou. Tá? Ele precisa saber onde é que acaba. Então, eu vou abrir a tabela. Primeiro, ó, ele está me pedindo aqui, ó, onde é que está o caminho desse arquivo. O caminho desse arquivo, ó, está aqui, ó, eu pego aqui, ó, copio aqui, ó, tá vendo? Cliquei aqui em cima, dei um Ctrl C, vou vir aqui, ó, e dei um Ctrl V aqui, ó. Coloquei o caminho do arquivo. Qual é o nome do arquivo? O nome do arquivo que eu vou puxar é esse teste XLS aqui, ó, que eu acabei de criar lá, né? Voltei lá no arquivo, então vai dar pau no meu Excel agora. Pelo jeito. Então aqui, ó, teste XLS. E o arquivo de saída? Eu vou colocar aqui um teste e vou colocar um underline out de fora, de saída, né? Teste out. Se eu clicar, então veja que eu mexi nos amarelos. Então se eu clicar aqui, então eu fui aqui, primeira coisa que vai nessa região aqui, eu já preencho o caminho do arquivo, o arquivo de entrada e o arquivo de saída. Se eu clicar aqui em abrir o arquivo, ó, ele vai me abrir o arquivo que eu acabei, tá vendo aqui, ó, de fazer. Agora eu vou preencher aqueles IDs lá que ele me pediu. Qual que é as últimas linhas, ó? Então o meu último ID, que é essa linha aqui, ó, o ID 221, não, porque na hora que eu retirei e apaguei linhas, o ID não é mais esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um 2, 3, 4 aqui, clicar de novo para ele me fazer e calcular de novo o ID, porque eu acabei de arrancar linhas agora há pouco, vou dar salvar aqui para ele não perder. Então ele tem o ID 190 da linha 191. Vamos preencher isso lá. Ó, o ID 190 da linha 191. Tá vendo? Tá igual lá ao que eu acabei de fazer, ó, aqui, ó, do canto inferior esquerdo.
Então, ID 190 da linha 191. Ah, vamos aqui, ó, número de 5 subamostras. Não mexa nisso daqui, isso aqui é do Veres. Tá? Número de probes. Então, se eu clicar aqui, ó, veja o que está escrito no amarelo. Foi mais de um probe por subamostra? Quer dizer, você foi lá e tirou subamostras? Então, o probe 1, 2 e o 3 vão compor 3 furadas para dar uma média só? Nesse caso, não. Cada lugar foi um furo só. Então, cada lugar um furo só. Se fossem 3, eu ia colocar 3 aqui. E aí, quantas profundidades eu quero? De 10 a 10, 10 a 20? Bom, eu não tenho de 22 a 30, então foi 2 só, 0 a 10 e 10 a 20. Então, 2 profundidades. Ele calcula aqui os restos, não mexe em mais nada, não mexe em mais nada. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui o caminho, mexi aqui quais são os IDs e a última célula, coloquei o número de probes e quanta profundidade eu quero. Vou clicar aqui agora, ó, em criar o arquivo teste out. É só clicar aqui, ele vai criar. Pronto, acabou de criar um teste out, está vendo lá? E voltou no macro. E voltou no macro. Então ele criou um teste out lá, ó, sem nada, tá vendo? Que ele já colocou as abas 0 a 10 e 10 a 20, só que ele não preencheu nada aqui ainda. Né? Vamos voltar lá para ele preencher. Então agora é só vir aqui, ó, e dar executar. E aí ele está fazendo o cálculo aí e executando o macro. A hora que ele terminar, ele vai aparecer uma janelinha dizendo fim. Tá vendo? Fim, acabou. Pode ir lá, pode fechar o macro, já acabou já. Ó, fechei o macro. E essa é a planilha que ele criou. Né, dá salvar aqui na planilha que ele criou, veja o que ele fez, separou aqui, ó, 0 a 10, então tem o probe 1, 2, o 3, o 4 até o 20, ó, tá vendo? Tem a latitude e longitude, e isso aqui é o que você vai mandar para o SIG já, tá prontinho. Tá? Salve isso aqui como CSV e mande para o SIG. Tá? Então aqui tem os 20 pontos amostrais, coordenada latitude e longitude, altitude, o número do probe, quando foi feito, 0 a 10, a quantidade elétrica, média, tá vendo? Já colocou aqui em média, de 0 a 10. Força utilizada, reflectância no vermelho, reflectância no infravermelho. E o resto aqui você poderia até arrancar se você quiser, dar excluir, enfim. O que importa são essas colunas aqui com as informações. E o do 10 a 20 também, ó. 10 a 20, 10 a 20, 10 a 20. Ele só tá com um pauzinho aqui, ó. Então vai pelo probe, né? Vai aqui do 0 a 10, ó. Probe 1 até 20. Então 0 a 10, probe 1 até 20. Tá vendo aqui que ele volta a repetir? Porque essa aqui era para colar aqui na planilha 1, que é a planilha geral. Mas acabou que deu um pau no macro, não foi. Mas não importa, ó. Só pega aqui, ó, do 10 a 20 como tá na outra planilha. Dá uma selecionada aqui, ó, em tudo e dá excluir. Pronto, ficou igual a outra. De novo, ó. Arranca aqui temperatura, speed, não sei do que. Pronto, ó. E beleza, tá vendo, ó? Mapa 1, 0 a 10, mapa 2, 10 a 20. É isso, super simples, facilita demais. Aquele tempão que a gente ia perder criando uma linha, fazendo uma média, demorar umas 8 horas fazer isso, fizemos isso em 2 minutos. É isso, obrigado, tchau.